O que o primeiro dia de testes da Fórmula 1 revelou e no que ficar de olho? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para repercutir então um pouco desse primeiro dia de testes da Fórmula 1 em 2022, tão esperado dia de testes, porque todo mundo estava muito curioso para ver esses novos carros na pista, carros que são muito diferentes daqueles que estávamos acostumados até o ano passado, porque é um regulamento completamente novo, um regulamento focado aí no efeito solo, na potência do motor também. Então os carros têm asas traseiras, dianteiras, com desenhos muito distintos, né? Você tem um carro visualmente mais limpo, por conta desse novo conceito aerodinâmico. Então, assim, tá muito curiosa mesmo. As equipes, né? Muitas das equipes que passaram um mês aí apresentando seus projetos, muitas delas apresentaram carros, apresentaram show cars, apresentaram render, mas o carro que é bom, nada. Hoje isso não pôde acontecer, então o mistério acabou. Todo mundo teve que ir para a pista, teve que levar suas ideias para os testes, para os experimentos, e muita coisa chamou atenção nesse primeiro dia de testes, né? Mas antes da gente embarcar nesse assunto, só quero reforçar assim, muitas das fotos que nós vamos ver nesse vídeo foram feitas pelo nosso repórter Eric Calduc, que está lá em Barcelona cobrindo para o Grande Prêmio. Então, se você para o Grande Prêmio em português, para o Grande Prêmio em espanhol, então assim, se você está muito afim de acompanhar tudo que está acontecendo em Barcelona, siga o Eric, siga o Grande Prêmio, que você vai ter todas as informações, como as fotos que a gente vai ver nesse vídeo. Então assim, o que esse primeiro dia revelou? Bom, revelou carros muito diferentes, né, e soluções. As equipes optaram por caminhos muito distintos, né, havia um temor de que os carros ficassem muito parecidos, porque o regulamento é meio restritivo nesse sentido, né, então não tem muito para onde correr. Mas na verdade tem, né, tem muitas alternativas aí, e foi o que a gente viu hoje. Para mim, por exemplo, a Red Bull foi a equipe que mais chamou atenção hoje. Durante o mês de fevereiro, ela apresentou esse RB18, mas ela apresentou cheio de mistérios, né, de suspense, até no dia de filmagem. Era um show car na apresentação, mas hoje não teve jeito. Como eu disse, o mistério foi desfeito e ela colocou de fato o RB18 na pista, primeiramente com Max Verstappen, o campeão do mundo, com o número 1 no bico, muito legal. E o carro veio com soluções interessantíssimas aí do Adrian Newey, que é o projetista, o gênio, né, da Red Bull. Então ele trouxe, por exemplo, side pods modulares. É uma coisa bem interessante, porque a gente pode ver uma troca aí ao longo da temporada, dependendo da pista, dependendo do que a Red Bull queira mais. Ele trabalhou muito na recuperação desse downforce perdido aí por essa mudança de regras. Você tem uma lateral muito mais agressiva, uma divisão aí do fluxo de ar. O fluxo de ar é uma das grandes questões desse novo regulamento, né? Porque você tem que fazer esse ar passar para ter o efeito solo, para você fazer com que o ar saia limpo do outro lado, né? Então assim, toda a retirada desse ar sujo. E a Red Bull foi muito feliz nesse primeiro momento, pelo menos nessas primeiras voltas do carro. Achei muito agressivo e muito ousado o que o Adrian Newey fez. Ele também criou ali soluções para a refrigeração do motor, para evitar um superaquecimento. A parte dianteira também é bastante interessante, tem uma aberturazinha assim no bico do carro. Então assim, muitos detalhes que não foram vistos durante a apresentação, nem no dia de filmagem, mas que hoje lá em Barcelona chamou muita atenção. Então, de olho nessa Red Bull, hein? A Mercedes, a grande rival da Red Bull no ano passado, e que certamente quer repetir essa briga nesse ano, ela tem uma solução diferente. Ela não tem essa mesma abordagem, por exemplo, com a divisão do fluxo de ar, por exemplo, né? Ela tem um side pods menos, não tão agressivos os desenhos como o da Red Bull, e hoje ela trabalhou bastante com relação à aerodinâmica,
Então, muitos daquelas grades, né, aqueles sensores no carro o tempo inteiro, pelo menos ali, enquanto o George Russell esteve na pista, eles fizeram uma correlação desses dados, então havia o simulador trabalhando muito na fábrica e os caras trabalhando muito na pista, então a Mercedes trabalhando aí com esses dados. Outra equipe que chamou atenção também foi a Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo não apresentou seu carro ainda, vai deixar para depois dessa primeira fase de testes, mas ela foi com o carro completamente camuflado, capacete dos pilotos camuflado também, então não dá pra gente ter uma ideia do que a Red Bull, aliás, do que a Alfa Romeo tá pensando, mas foi interessante já ter um carro, já levar isso pra pista, né? Então chamou a atenção também essa pintura camuflada aí da Alfa Romeo. E a Alpine que apresentou o carro também no começo dessa semana, hoje já deu para ver o motor, que é a parte que eles mais mexeram. A Alpine também tem um caminho diferente no que diz respeito à aerodinâmica e tudo mais, mas eles mexeram demais no motor para dar mais força para esse motor, então eles foram num caminho muito parecido com o de Honda e Mercedes, com a separação do turbocompressor, com você trabalhando melhor o design desse motor. Então é um motor muito diferente, é um outro motor na comparação com o ano passado, então a gente conseguiu flagrar esse motor aí no Eric, né, conseguiu flagrar esse motor lá nas garagens, conseguiu flagrar a Red Bull também deixando a pista, então assim, esses são as grandes novidades, digamos assim, desse primeiro dia de testes. E no que ficar de olho, gente? Assim, menos tempos de volta, eu acho que nesse momento a gente não precisa ficar tão preso a isso, porque muita gente testando, muita gente experimentando coisas diferentes, então tempo de volta não é o objetivo. Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação louca, né? A pole do ano passado foi 1,16,7 e o pessoal tava andando hoje na marca aí de 1,20, então assim, não tem muito como você colocar isso numa balança. O interessante é perceber o tempo em que o carro fica na pista, né? Quantas voltas, sem problemas, tem confiabilidade, vai muito à pista com aqueles sensores, com a parafina, como foi o caso da Williams, né? O Williams andou muito tempo com aquela parafina para entender a aerodinâmica do carro, então assim, é mais importante ficar de olho nisso do que realmente nos tempos de volta. Acho que os tempos de volta falam menos do que isso, então é importante ver que cada equipe, esses sinais, né, do que cada equipe está trabalhando lá em Barcelona. Barcelona é uma pista que apresenta todo tipo de curva, uma reta enorme, então dá para trabalhar tanto a parte do downforce, ali naquela parte final, né, do circuito de Barcelona, quanto a velocidade, que era o que a Mercedes estava essencialmente fazendo, querendo essa correlação com a velocidade final. Então, assim, são coisas que são pequenos detalhes para a gente ficar de olho nessa semana de testes lá em Barcelona. Antes de encerrar o vídeo, quero perguntar para você, e aí, qual o nível de expectativa que você tá para essa temporada? Que carro surpreendeu mais? Conta aí, deixa aí nos comentários para mim. De novo, reforçando a cobertura em loco do Grande Prêmio. E, como sempre, né? Deixa aí o seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não o fez. E acione o sininho para não perder nada do nosso material, ok? Eu volto na semana que vem. Tchau!